Olá, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Boa noite, nossa convidada acabou de entrar, já vou chamar ela aqui. Como que vira a câmera? Boa Boa noite, noite, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo bem. ótimo. Boa noite, pessoal que tá chegando aí, Oi, né? Vamos Ellen. entrando. Correria no dia hoje? Hoje o dia foi corrido, viu? É, vida de advogado é assim, né? É, mas é vida de mulher assim, né? Tudo muito Sim, corrido. é verdade. Não tem Além da jeito. atividade profissional, ainda tem a atividade familiar, ainda tem as outras atividades que a gente precisa correr atrás. Atividade física, atividade intelectual. Com certeza. O que não é muito fácil, né? Mas a gente É. dá conta. Boa Boa noite, noite, meninas. E Ellen, Júlia. Júlia, Natália. Sejam todas bem-vindas. Quem puder apertar o coração para o Instagram, né? Entregar a nossa live para mais pessoas vai ajudar muito também, né? Nilza, boa noite. Kátia, você está conseguindo me ouvir direitinho? Com perfeição. E você? Estou conseguindo ouvir também. Então, ótimo. Então Nilza, podemos aperta o começar, né? coraçãozinho aí para nós. Isso. Quem puder mandar o aviãozinho também para as amigas, né? Para todo mundo aí também, para participar da nossa live, também ajuda bastante. Sim, a nossa live é uma conversa, né, entre duas mulheres que se dedicam às atividades, além das atividades normais, né? A gente se dedica em mudar o mundo, influenciando as questões políticas. Então, é um papo entre nós para Com a gente elevar o nível de discurso político relacionado a nós mulheres. Então, vai mandando aí para que a gente tenha mais audiência. com certeza. E por a gente falar, né, de mulheres na política, é um assunto muito importante, né? E um assunto que vem sendo ainda bem cada vez mais debatido, né, no nosso meio. Cada vez mais mulheres têm se interessado, né, pela política, e isso é muito importante, né? Porque é, valoriza ainda mais as nossas lutas, né? Por todas as mulheres que lutaram, né? E por todas as mulheres que ainda seguem lutando, né? Pela aquisição de nossos direitos, de mais políticas públicas voltadas, né? Para a defesa das mulheres. E a gente só consegue, né? Trabalhar em prol, né? Das mulheres se nós tivermos representantes lá para dar voz à nossa luta. É verdade. Fernanda entrou aí também. Oi, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, Fernanda. Matheus também. Matheus, tudo bem? Estou cumprimentando todo mundo aqui. Então, gente, hoje a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, né? A Kátia foi candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte, né? E eu gostaria de perguntar, né, para a Kátia como que foi a experiência, né? O que que ela sentiu, né, sendo candidata, né? Uma candidata mulher. Né? A gente sabe que existem muitos tabus, né, em relação a isso, muito machismo, né? O nosso país é um país tradicionalmente, né, machista e que acredita que o lugar de mulher não é na política, que o lugar de mulher é somente sendo dona de casa e sendo mãe e cuidando dos filhos. E nós estamos aqui para falar que não é somente isso, né?
E eu gostaria de perguntar para a Kátia, como que foi a experiência, né, durante esse período de campanha, o que que ela pôde enxergar, né? Bom, antes de falar da minha experiência, eu gosto de fazer alguns contextos históricos, porque nós duas somos muito jovens, né? E a gente Sim, representa uma luta de mulheres que, assim, que por enfrentar o sistema, hoje só é possível nós nos candidatarmos porque nós conseguimos dar o primeiro passo, ter o voto, o direito ao voto, o direito do espaço, e nada nessa sociedade é construído sem muita luta, principalmente para nós mulheres. Então, assim, eu gosto sempre de relembrar essas questões históricas, porque o voto é uma conquista muito importante, que hoje só é possível que a gente tenha esse espaço devido a ele. E, assim, é recente esse poder que nós temos diante do voto é muito recente, principalmente a Lorena do direito, ela também acredito que tem essa visão. Nós temos 32 anos de Constituição Federal que garante direitos mínimos a essa sociedade. Você me ouve com perfeição, Lorena? tô ouvindo Tá. direitinho. Então, assim, Talvez por esteja nós. travando um pouco a sua imagem, porque a minha internet não está muito boa. Mas ouvindo, eu estou Ah, tá. escutando perfeitamente. Ah, ok. Pessoal, vocês que estão aí assistindo, por favor, nos dê um feedback, tá? Porque vocês E- que vão nos dizer como que está as imagens, o som, se tiver falhando alguma coisa, por favor, nos comuniquem. Isso. É, então, nós mulheres, por sermos a maioria da população, a gente ainda tem muito pelo que lutar. E quando você me pergunta como que foi a experiência, eu faço toda essa construção histórica porque é uma experiência muito difícil. A gente enfrenta muitos obstáculos, né? A gente já nasce enfrentando obstáculos dessa sociedade machista, preconceituosa, homofóbica, né? E nos acreditar enquanto mulher, se encorajar uma nas outras e superar esses obstáculos é muito difícil, mas é uma construção bonita, que a gente se encosta igual um tijolinho na construção, uma nas outras, e aí a gente vai ganhando potencial. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu aceitei a candidatura de vice-prefeita porque a gente precisa ocupar os espaços da cidade, ocupar os espaços de poder. A gente precisa discutir de igual para igual com as pessoas que já estão acostumadas ao meio político, que na sua maioria são homens brancos e ricos. E assim, já não dá mais para a gente sustentar esse sistema político que ele já está enquadrado. Cadê o nosso espaço? Em qual momento que nós vamos rediscutir? Participando da vida política ativamente. Então, para mim, foi uma experiência gigante. Aprendo muito. Oi, Tiago! Tiago me ensinou muito referente às causas LGBTs. Foi uma experiência fantástica. Sofri assédio. Assim que saiu a convenção coletiva, as minhas redes sociais viraram uma coisa assim assustadora. Eu comecei a ter muitos convites, e sempre do público masculino, e não era assim, convites brasileiros, sabe? Foi uma coisa que tomou proporções, eu precisei cancelar as minhas redes sociais pessoais para abrir uma específica para a campanha. Mas é muito gostoso você estar com pessoas que têm o mesmo olhar que você, que defende sempre os oprimidos, porque só é possível construir um mundo melhor se a gente estiver dentro do sistema, e é dentro do sistema político, é dentro do sistema que a gente vai conseguir construir essa sociedade com o nosso olhar e com as nossas necessidades. Mas aí eu quero saber de você também, que foi a nossa candidata, a nossa linda candidata aí. Como Obrigada. que foi essa experiência de ser vereadora? É a primeira vez? Então, você tocou na questão do contexto histórico, né? E é muito importante a gente dizer que foi uma luta muito árdua para as mulheres e durou por muito tempo, né? Para até conseguir o direito de votar, né?
A luta das mulheres, ela não é de hoje, né? E hoje muitas mulheres, né, não reconhecem que tudo que nós temos hoje é em razão de que todas as mulheres lutaram antigamente, né? Então, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa trazer os dados, trazer os fatos, né? Se hoje nós podemos divorciar, é graças à luta das mulheres, né? Porque antigamente a gente não podia divorciar, né? Então, assim, não só divorciar, votar, estudar, trabalhar, né? Hoje em dia as mulheres já estão ocupando, né, os espaços de trabalho, mas ainda assim não é justo, porque nós recebemos salários inferiores aos homens ocupando o mesmo cargo, né? Então, nós adquirimos o direito de estudar. Então, são vários direitos que nós adquirimos, mas ainda há muito a se conquistar, né? Sobre a minha experiência, né, em ser candidata, quando eu decidi me candidatar, eu tenho, né, 24 anos, e venho de uma vida inteira na política, né? Que os meus pais sempre foram, né, militantes. Então, assim, eu fui nascida e criada nesse meio político, mas nunca tinha pensado em me candidatar, né? Até então, né? Que eu ainda não tinha mesmo amadurecido essa ideia. E aí surgiu a oportunidade, né? E aí eu percebi que aqui na Câmara Municipal da minha cidade, que é a cidade de Timóteo, né, no Vale do Aço, não tinha representantes mulheres, representantes jovens, né? De 15 cadeiras, apenas uma era de mulher, né? Então eu falei assim, gente, eu não estou sendo representada, então por isso eu vou me candidatar, né, para eu poder dar voz às nossas lutas, né? Tentar fazer a diferença através de uma política diferente, né? Construir uma cidade, né? Ouvindo as pessoas, batalhando de acordo com a nossa realidade, né? E aí eu me candidatei. Foi uma campanha, né, muito bacana, fui muito aceita aqui na minha cidade. Também sofri assédio, mas os assédios que eu sofria, né, sofri assédio na rede social também, né? Porque nós temos um posicionamento de esquerda, então, as pessoas que são de direita, elas não entendem que existe a democracia e que tá tudo bem ela não pensar igual a gente, mas que tá tudo errado ela não respeitar o nosso posicionamento. Então, eu tive que bloquear diversos fakes porque estava me ofendendo nas redes sociais e xingando, assim, palavras baixíssimas, xingamentos muito, né? Eu tive que bloquear esses fakes. E na rua a gente sofre assédio, né? Mesmo não sendo candidata, a gente sofre. E como eu era candidata, as pessoas aproveitavam, né? Os homens aproveitavam disso e achavam que podia falar, né? Da forma que quisesse, né? Com a gente que, ok, né? Tudo bem falar da forma que quer. E aí a minha cidade, ela tem um contexto muito tradicional. É uma cidade conservadora, né? E foi uma experiência incrível, né? Que, como você disse, nós precisamos ocupar os espaços da cidade, nós precisamos dar voz às nossas lutas, né? Então, assim, eu infelizmente não fui eleita, né? Porque, enfim, né? A gente não sabe explicar, né? Muitas vezes a gente tem eu tive até uma votação boa, né, aqui, mas infelizmente não foi suficiente para eleger, né? Inclusive questão de legenda partidária também contou bastante, né? E foi, na verdade, eu plantei uma semente, né, para Sim. as outras mulheres, né? E para os próximos anos também, porque a luta ela não para quando acaba a eleição, ela continua durante todos os dias. E é isso que eu sempre falo, né? E falei nas minhas redes sociais com as pessoas que me seguem, com as pessoas que acompanharam a minha campanha, que me deram maior força, porque a minha campanha ela não foi uma campanha de rua, né? Principalmente por conta da pandemia. Né? E também tivemos que lidar com a falta de recursos, né? Então eu fiz uma campanha de rede social. E foi muito bacana, né? O compartilhamento das pessoas. Cada vez mais foi chegando mais gente para poder, né, aderir às nossas ideias, às nossas propostas. E foi muito bacana, foi uma experiência incrível. Eu vi que realmente, né, a sociedade clama por mudança, né? E nós temos
diversas coisas para a gente lutar contra, né? Que é a questão da compra de voto, é a questão da questão financeira, né? Sim. Todas essas coisas, apadrinhamento político, tudo isso aí são coisas que a gente precisa de lutar, né? Porque nós não somos profissionais da política, nós não vivemos da política, né? Sim. Nós fazemos política e nós trabalhamos a política como um instrumento de transformação social. Então, a gente trazer essa nova ideia e esse novo olhar para a política, muitas vezes incomoda aqueles que já estão lá há muito tempo. E como a gente precisa lutar contra isso, talvez isso assuste as pessoas, né? Mas a gente não pode desistir. E eu acredito que foi muito isso, né? A questão de ausência de recursos financeiros, que faltou um pouco, né, na minha campanha. E, e também é aquela questão da dificuldade de ir para a rua, de visitar pessoas, né? Mas eu fiquei muito feliz, né, com a minha votação, que me deu uma esperança para os próximos anos, né? E eu acredito que a semente foi plantada e agora a gente só precisa continuar regando para a gente colher os frutos, né? E trabalhar junto com a população daqui para frente. Mas quando você fala assim da questão familiar, eu fico muito feliz porque eu também sempre encarei a questão política como um legado de vida, um legado familiar, um legado de que é possível e é necessário se lutar por direitos de todos, né? Principalmente daqueles que não têm espaço, que não têm fala. E se tem essa possibilidade de ter essa representação nossa, ela se faz necessária. Então, alguém tem que gritar que as coisas precisam ser modificadas, que as visões precisam ser respeitadas. E, de fato, se eu não concordo com você, eu tenho que te respeitar. Né? E eu acho que a política, neste ano, ela deveria ter trago essa reflexão para as pessoas. Podemos ser de partidos distintos, ter ideias distintas, mas precisamos ter o respeito humano de te olhar enquanto uma pessoa, né, uma mulher empoderada que representa um legado, que representa uma estrutura. E assim, eu acho que a sua semente foi plantada num solo muito fértil e pelo que eu venho acompanhando, teremos grandes frutos. E eu percebo que tudo na vida é uma questão de aprendizado. Né? A gente, principalmente nós mulheres, a gente já começa desde de quando você começa a dar os primeiros passos, isso acontece com todo mundo, mas nós mulheres caímos ali, levantamos, a sociedade nos empurra a algumas características de como se vestir, como se portar, mas a gente cai, se levanta, se empodera, participa, recupera a autoestima, cai de novo e recupera. Eu acho que é uma característica feminina, isso é muito bacana em nós, que a gente sempre tem a possibilidade de se recompor. E eu acho que você plantou essa semente e esse solo está muito fértil e logo, logo você terá grandes frutos. Porque você é uma menina muito forte e você demonstra muito isso para as pessoas. E a gente precisa disso, de mulheres fortes, de mulheres empoderadas, de mulheres que acreditam que é possível ver pessoas. Não, eu fico assim muito feliz, né, com a sua fala. E nós somos mulheres fortes, Kátia, porque eu acredito que encarar um desafio tão grande, né, que é colocar nossa cara a tapa, apresentar propostas, ouvir as pessoas e estar ali na linha de frente, né, em busca de transformação social, não é uma tarefa fácil. Eu ouvi de muita gente assim, nossa, mas eu queria ter essa coragem. E eu acho que a gente já nasce com essa coragem, porque é algo que a gente só vai, né? Vamos, Sim. vamos, vamos. Né? O desafio foi dado e a gente aceitou e nós demos o nosso melhor, né? Fizemos de tudo, né? Fizemos o que estava ao nosso alcance. Né? E eu acredito que muito mais, né, do que a campanha eleitoral em si, é a forma que nós conseguimos dialogar com as pessoas, que nós conseguimos dialogar com as mulheres, né? Isso é muito importante, né? Porque mais do que eu ter plantado a minha sementinha individual, eu plantei a sementinha no coração de muitas pessoas, né? Talvez para florescer, né?
essa questão mesmo de, ó, eu sou capaz de participar, eu sou capaz de me envolver nos movimentos, eu sou capaz de levantar minha voz também, né? Esse foi um dos motivos pelo qual eu me candidatei também, né? Porque eu queria dizer para as meninas, para as mulheres, né, que é possível sim você ocupar os espaços, é possível sim você dialogar com a comunidade, e é algo que a gente precisa, né? A gente não precisa só da Lorena, a gente não precisa só da Kátia, a gente precisa da Lorena, da Maria, da Joana, né? A gente precisa de todas trabalhando em um bem comum, né? Que é a busca de equidade, né, para as mulheres, né? Então a gente precisa continuar e permanecer nessa luta, porque ela é diária, ela é difícil, mas nós não podemos esmurecer diante das dificuldades, né? Eu tenho até um dado interessante aqui que eu queria trazer para vocês, que é a respeito, que foi em... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu esboço. Tá. Em 1928, as mulheres no Brasil ainda não podiam votar, né? Aí veio Mieta Santiago, impetrou um mandado de segurança e falou assim, não, eu preciso me candidatar, eu preciso votar em mim, né? Embora ela não tivesse sido eleita, ela se candidatou a deputada federal, né? E foi um marco histórico, né? Porque foi a primeira mulher a exercer o direito de ser candidata no Brasil, né? Sim. Então, olha o exemplo de coragem que a gente tem num país onde não era permitido mulheres, né, votar, mulheres se candidatar. Uma mulher encarou todo o sistema, né, entrou com mandado de segurança e falou assim, não, aqui eu vou me candidatar, eu posso até não ganhar, mas eu quero exercer o meu direito, né? Por que eu não posso votar? Eu sou diferente do homem por qual motivo, né? Então, assim, foi um marco muito importante na história do nosso país, né? Então, essas questões a gente precisa sempre estar levantando, né? Para a gente poder revigorar a nossa força para continuar lutando, né? E criar sempre mais coragem, né? De encarar os desafios. Sim, verdade. Isso a gente só tem os frutos hoje porque alguém plantou lá atrás, né? Eu gosto muito dessas questões históricas porque ela realmente ela precisa nos tocar para que a gente compreenda em qual momento que nós estamos. Eu gosto de falar que for bater palma para um maluco dançar, ele está na presidência. Então, assim, em qual momento que a gente vai analisar os contextos históricos para criar credibilidade, para compreender o que é representatividade feminina, representatividade negra, né? Porque a gente precisa ter cabeças diversas pensando no sistema e não poucas cabeças que pensam da mesma forma no sistema. Eu queria te fazer uma pergunta. Embora Sim. sejamos a maioria da população brasileira, como que você ainda vê essa invisibilidade nossa em partidos políticos? Como que você percebe isso? Dentro do partido, Nos partidos políticos em geral, não somente nos partidos de esquerda, mas nós também temos partidos de direita que não dá visibilidade feminina. uhum. Então, eu acredito que isso é fruto de um contexto histórico que a gente viveu até hoje, né? Que até então, né, as mulheres não poderiam participar da política, e aí ficava invisível, né, com essa questão da obrigatoriedade da mulher de ter uma quantidade, né, destinada a um gênero, que esse gênero a gente coloca que é a cota das mulheres, porque geralmente é o gênero que menos participa da política, né? Eu me recordo muito bem, há muito tempo, né, dentro do partido, o partido urrando para conseguir mulher para colocar lá, para conseguir lançar a chapa, né? Hoje em dia já não tem mais isso, né? E muito embora existam mulheres, né, dentro dos partidos políticos, elas são muitas vezes silenciadas, né? Eles dão mais visibilidade para os homens, né? Porque eu acredito que talvez seja uma questão de ego mesmo,
do próprio sistema, né, que criou assim, né? Não, eu não vou dar tanta visibilidade para as mulheres, porque senão, aí, daqui a pouco não vai ter espaço para mim, daqui a pouco elas estão ocupando tudo, né? Então, eu acredito que seja isso, né? A questão da invisibilidade das mulheres dentro do partido, né? Ocupando os próprios cargos dentro do partido também, né? Porque muitas vezes a gente está dentro de um partido de esquerda, de uma vertente, né, ideológica de esquerda, mas muitos homens de esquerda, a maioria, são machistas, não aceitam a opinião das mulheres, né? E muitas vezes eles querem somente usar para poder chegar ao poder. E isso acontece muito, gente. Isso é um fato, né? A gente não pode fechar os nossos olhos e achar que é o lindo mundo da imaginação, que não é. Nós enfrentamos dificuldades até mesmo dentro dos próprios partidos, né? Eu digo que não só dentro do nosso partido, num contexto geral, né? Eu vejo que muitas mulheres são colocadas lá somente para ocupar, né, o espaço que tem para formar a chapa, e muitas mulheres de garra, né, muitas mulheres que lutam, que querem mesmo, né, fazer a diferença, não são evidenciadas dentro do partido, não, eles não investem nelas, né? Eu acredito que seja uma questão de boicotar mesmo, né, as nossas lutas, né, de não dar espaço para a gente poder chegar, né, aonde eles entendem que é o lugar somente deles, né? Isso é uma questão cultural, né? Foi muito difícil aceitar que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? Então, eu não culpo, porque isso é uma questão histórica e é uma questão cultural, né? E hoje a gente está conseguindo desconstruir, né? A gente está conseguindo, né, ensinar, né, para os nossos filhos, nossos sobrinhos, né? A gente está conseguindo fazer uma criação diferente para que não cresçam, né, homens e mulheres machistas, né? Então, é uma construção diária. Então, eu acho que a gente precisa abordar sempre esse ponto, sabe? Porque a gente enfrenta muita dificuldade na rua. E enfrentar dificuldade na rua e enfrentar dificuldade dentro do partido é um fardo muito maior. Então, acho que é questão de ocupar mesmo os espaços que eles não deixam, né? Que eles não evidenciam e muitas vezes silenciam as mulheres dentro do próprio partido, não deixando ocupar os cargos de diretoria. Enfim, a minha visão, eu acredito que seja por esse motivo. Entendi. Eu te fiz essa pergunta exatamente pensando na questão estrutural, como nós mulheres temos que lutar contra o patriarcado, né? A nossa luta ela começa dentro de casa, demonstrando que a gente também tem direito de fala para o pai, para o marido, para o irmão, né? Uma estrutura muito rígida. E assim como nós somos muito jovens, a gente está colhendo os frutos aos poucos. E nos partidos políticos isso não é diferente, né? A gente precisa ir tirando e construindo os nossos espaços de forma gradativa, até que tenhamos o direito de fala. Só que isso só vai ser possível se a gente tiver feito uma estrutura de tijolinhos em cima de tijolinhos, uma empoderando a outra, uma contribuindo com a outra. E quando eu falo isso da contribuição feminina, ela é muito importante, é contribuir com o olhar. Nós somos tão solidárias, né? Principalmente as mulheres que têm filhos. Ah, eu fico com o seu filho, eu vigio. Vamos ampliar isso para o mercado de trabalho, vamos elevar, vamos empoderar as mulheres na política, vamos dar voz às nós. Né? Porque quando a gente dá voz a nós mulheres, a gente vence o patriarcado, a gente vence um sistema político enquadrado, a gente vai rompendo essas barreiras, e são barreiras que são construídas historicamente, né? Principalmente pela questão do patriarcado, aquela visão onde que a menina ela tem que ter uma boneca, a menina aprende a cozinhar, né? Então, assim, é uma estrutura muito rígida. E quando tem algumas mulheres que rompem parte dessas estruturas, elas conseguem grandes ganhos. E eu vejo que partidos políticos é isso também, é romper essas estruturas em meio à participação efetiva, nos dando voz, construindo elos,
nos fazendo verdadeiras correntes, verdadeiras teias, para que a gente consiga ampliar as nossas visões e elevar os nossos discursos, porque nós somos muito competentes e a gente já demonstrou isso no decorrer da história. A gente vem vencendo todas as barreiras, né? A barreira do individualismo, a barreira do próprio capitalismo, e a gente vem vivenciando e superando essas barreiras. O voto é uma delas. Ser maioria, ainda ter uma minoria na política, nós estamos gradativamente vencendo essas barreiras, mas a gente precisa ampliar isso enquanto mulheres, sabe? É comprar mesmo da coleguinha porque ela está vendendo, é incentivar, é votar em mulheres para que ela ocupe aquele espaço que tem que ser nosso, é ter representatividade, porque nós vamos ficando sempre à mercê da cidade, à mercê da política, à mercê e principalmente com o maior número de violência doméstica, com violência do próprio sistema. Então eu fico perguntando, até quando? Se somos a maioria, então nós temos a maioria do poder na mão. E quando você encara essas questões políticas, isso é muito sério, isso precisa ser muito bem pensado, é dar voz a nós. Com certeza. E outra coisa que me preocupa também é que nós, mulheres de esquerda, temos visões diferentes das mulheres de direita, né? Então a gente precisa defender nós, mulheres, mas a gente precisa também pensar qual a ideologia que aquela mulher segue. Porque, gente, tem versões diferentes, nós temos pensamentos distintos. Um grupo pensa no coletivo, que são as mulheres de esquerda, e o outro grupo é mais individualista, que é o direito que elas têm de pensar assim também. Mas nós precisamos perceber historicamente qual a parte da história em que nós ficamos para trás. Né? Então, eu gosto de contextualizar isso porque a política ela é um espaço de poder e quando você está no mecanismo político, ele te dá muitas possibilidades. Você é advogada e você sabe o quanto nós somos assediados no meio jurídico. Né? Então, assim, é sempre resgatando nosso potencial, sempre nos incentivando para superar esse sistema, porque a gente não luta só por questões simples, a gente luta contra um sistema que assassina mulheres, né? Contra um patriarcado que ela é ensinada desde o início da sua vida. E aí a gente vai vendo nos telejornais só notícias ruins, sabe? De mulheres sendo agredidas, de mulheres sendo assassinadas. Olha que ponto que essa sociedade chegou. Então, você ter representatividade feminina na política, ela se faz necessária. Ela se faz necessária, porque é um olhar diferenciado que nós temos, né? Sim. Essa questão que você abordou aí é muito importante. E aí eu quero deixar assim um exemplo de uma série que eu assisti e me fez enxergar muitas questões, né? Justamente a respeito das nossas lutas. Eu não sei se vocês já viram essa série, chama The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, né? E se passa em uma sociedade que é fundamentalista, né? Ela é comandada por uma religião, né? Eles conseguiram chegar no poder. E aí eu fico pensando, é como se fosse, porque a gente acha que é algo surreal. Mas a gente olha aí o Bolsonaro no poder, a gente vê, não é tão surreal assim, né? É possível de acontecer. Então, nessa sociedade, as mulheres têm as defensoras desse fundamentalismo e as mulheres são quase um lixo, né, nessa sociedade. E aí a gente compara, né, com o que a gente vive hoje no Brasil. Como você disse, temos mulheres de esquerda e temos mulheres de direita, né? E aí a gente precisa pontuar que a gente defende mais mulheres na política, mas a gente precisa criar consciência nas mulheres, em todas as mulheres, que a nossa luta ela é una, né? Uma luta só. Né? E muitas mulheres de direita elas não conseguem compreender que elas são violentadas todos os dias pela nossa sociedade. E aí elas acabam defendendo esse sistema patriarcal, acabam sendo as defensoras do patriarcado, como a gente costuma dizer. E
porque elas foram ensinadas dessa forma e aí muitas vezes não conseguem se desconstruir, né? Então, nós precisamos cada vez mais reforçar a nossa luta e reforçar a nossa ideia. E muitas vezes, e aí eu me questiono e eu quero te perguntar também, né? Porque nós somos a maioria das mulheres, somos 52% do eleitorado brasileiro, e aí o porquê que, se nós somos 52% do eleitorado brasileiro, a maioria, então nós votamos, nós temos mais poder de voto. Por que que nós, mulheres, estamos elegendo cada vez mais homem branco rico, né? Então, por que que isso acontece? Qual é a dificuldade da mulher votar em mulher? Né? Isso eu disse muito em minha campanha, né? E é uma coisa que a gente fica assim, gente, não tem lógica uma mulher tá defendendo isso. Mas aí a gente vê que tem lógica, né? Porque assim como tem eu que tenho um pensamento de esquerda, tem uma pessoa que tem um pensamento de direita e acha que mulher, né? Que a própria mulher é machista e acha que lugar de mulher não é na política, né? É pilotando fogão, como dizem, né? Do Estado Popular, cuidando do filho, né? Nós, nesse contexto patriarcal e machista, nós somos criadas para ser reprodutoras, né? E aí, né, há muito tempo atrás, né, diziam que as mulheres, né, elas eram pessoas vulgares, né, atentadoras de homens e que elas só iam conseguir atingir, né, a pureza quando elas se casassem, tivessem filhos, né? Então, a gente cresceu nesse contexto, né? Então, muitas vezes as mulheres pensam diferente, defendem o patriarcado, mas a gente tem que desconstruir esse pensamento para todas as mulheres, todos os dias, né? Porque a gente defende mais mulheres na política, mas mulheres que estejam empenhadas em lutar pelas mulheres. Não mulheres que sejam defensoras do patriarcado, né? Porque eu acredito muito que a gente precisa de lutar por mais, né? Sim, mulheres na política, mas a gente precisa ter essa consciência da luta da nossa classe, né? Da luta das mulheres. Então, eu quero te perguntar, por que que você acha, né, que embora nós sejamos 52% do eleitorado, nós não somos a maioria no cenário político? Eu acho que é porque nós somos podadas historicamente, sabe? Infelizmente, ainda há um preconceito determinado de que nós somos as mulheres perfeitas para o almoço, para os filhos, né? Só que quando nós demonstramos o quanto nós somos potencial pela luta de classe, pela luta de direitos, pela luta de advogar, pela representatividade, são surpreendidos. Eu acho que a gente luta contra o sistema que acha que nós só somos capazes de reprodução, de fazer o alimento, de ser a médica. E não é, não é. A mulher ela pode ser o que ela quiser. E quando ela percebe que uma outra superou as expectativas, ela, estou indo também. Aconteceu um fato muito interessante, assim que saiu a minha candidatura para vice-prefeita aqui em Belo Horizonte. A minha sobrinha tem 9 anos, a Yasmin. A Yasmin virou e falou assim: Ô tia, eu quero ser presidente. Eu falei: opa, já é uma nova concepção de mulher. Ela irá romper as barreiras com muito mais facilidade. Então, é lutar para que a gente crie consciência do espaço que a gente precisa ocupar. É empoderar as nossas meninas, empoderar as nossas adolescentes, empoderar as nossas jovens e nos empoderar, porque o sistema ele é muito duro, né? A característica da beleza ela é muito exigente, então a gente precisa criar a nossa rede de empoderamento, a nossa rede de discussão, a nossa rede de mercado. E quando isso não é criado, a gente é submetido ao sistema que não é para nós, né? Porque a gente vem rompendo essas barreiras. Mas é uma luta diária, é uma construção diária, sabe? É romper diariamente. É assim, há um tempo atrás, a minha avó foi indicada com quem ela queria casar. Eu escolhi com quem eu quis casar, né? A minha avó nunca pôde tirar carteira. Eu tenho 2 habilitações.
Então, assim, é a gente rompendo esse sistema de forma gradativa. E a política eu vejo que ela é assim também. É a gente se espelhar na outra, como eu me espelho na Manuela, como eu vi alguns posicionamentos da Dilma e outras mulheres fantásticas, a Grazotin, porque elas chegaram com muita luta e elas são referência nossas. Assim como a minha sobrinha falou, tia, eu quero ser presidente. Eu falei, opa, temos uma presidente no futuro. Então, são mulheres que possivelmente terá uma outra visão do que nós vivenciamos. E política é isso, né? É a construção gradativa, ela é o sistema mais possível de dialogar. Com certeza. Você tocou aí a questão da presidenta Dilma, né? Que ela é uma mulher de luta, e ela é um exemplo claro do nosso sistema, né? Patriarcal e machista, né? Porque a Dilma, ela é uma pessoa de fibra. Ela é uma pessoa que ela não se curva diante dos esquemões, né? Então, por essa razão, ela caiu. Não foi porque ela cometeu um crime de responsabilidade, até porque depois foi falado que não ocorreu. E aí, o que acontece? Nós temos hoje um presidente machista, misógino, homofóbico, que cometeu inúmeros crimes. E por que que ele está no poder até hoje? Por que que ele não sofreu um impeachment? Né? Tá Porque a esperando uma de Dilma, nós ir lá tirar ele. Tá exatamente, esperando uma de nós, mulheres brasileiras, ir lá tirar ele. não, e eu espero muito que em 2022, né, a gente consiga mudar esse cenário, porque infelizmente é um cenário muito ruim para todos, mas principalmente para as mulheres, né? Porque nós, como a gente tem um presidente machista, misógino, a gente acaba sendo silenciada um pouquinho a mais todos os dias. E toda essa luta que a gente vem traçando, todas essas barreiras que a gente vem quebrando, né? Eles vão lá e vão colocando novamente pra gente, né? Mas a gente tem que continuar quebrando, é um tijolinho, a gente tem que continuar construindo, né? Então aí eu consigo ver que a Dilma ela foi silenciada, né? E essa é um tipo de violência que as mulheres sofrem na política, né? Então, assim, ela é um exemplo muito claro disso. A Manuela, lá em Porto Alegre, nessas eleições, ela sofreu horrores. Ela foi atacada diariamente, né, por fake news, né? E aí ela foi pintada e bordada de uma forma que ela não é, né? E quando nós mulheres chegamos no poder, isso é o que o machismo, isso é o que o patriarcado e a misoginia faz com a gente. Querem pintar nós mulheres como seres vulgares, como pessoas emocionais, como pessoas que não conseguem controlar os seus sentimentos e as suas raivas, né? E aí a gente acaba, né, sendo prejudicada por causa disso, né? Então é uma luta muito grande que a gente tem que continuar rompendo, né? A gente tem que continuar lutando e continuar quebrando essas barreiras, sabe? Então, quando se trata de mulher na política e quando a mulher chega e atinge um patamar, né, de visibilidade, um patamar que ela consegue, né, dialogar com muitas pessoas, ela consegue, né, trazer muitas pessoas para si, isso deixa o nosso sistema enfurecido, o que faz com que tentem, né, manchar, né, a imagem das mulheres, né, que é o que aconteceu com a Manuela, com a Dilma, né, muitas deputadas aí, né, vereadoras, né. Um dado interessante nessa eleição agora, aqui na minha cidade, embora tivemos muitas mulheres candidatas, apenas duas foram eleitas, né, nossa Câmara são 15 cadeiras, então nós temos 13 homens e duas mulheres, né? E são mulheres que não dialogam com a vertente que a gente defende, né? Então a gente, mais uma vez, aqui na nossa cidade, a gente ficou sem representatividade, né? Que vai, né, mesmo dialogar com as nossas pautas, né? Que vai levantar as nossas lutas. Eu espero muito, né, que seja feito um bom mandato, que seja feito um mandato para as mulheres, né, que a voz das mulheres sejam ouvidas, né, na Câmara, que não fiquem lá somente de coadjuvante dos outros vereadores homens, né?
Então, eu espero muito que consigam, né, ocupar verdadeiramente esses espaços, né? Então, é, é uma luta muito grande, mas a gente não pode, né, deixar se abater pelas adversidades. É verdade. E quando a gente fala de mulheres na política, a gente precisa modificar o sistema político, né, gente? É, afinal de contas, o sistema político ele rege toda a sociedade. Quando não se tem políticas públicas que pensam na minoria, ele não vai conseguir pensar em ninguém, né? Ele não vai conseguir reger direitos femininos, reger direitos de criança. Nós estamos vendo um massacre no Rio de Janeiro, né? É assim, é de doer o coração. Bala perdida não, bala encontrada inocente. Uma criança indígena violentada. Então, assim, nós não estamos conseguindo reger politicamente nada, nada. E o nosso sistema ele está completamente às escuras. Ele está sendo manipulado pelo ódio, ele está sendo manipulado pelo preconceito. E as nossas raízes brasileiras, que é aquela raiz da compaixão, do amor ao próximo, do olhar cuidadoso, está sendo deixado de lado. E quando a gente coloca mulheres na política, é para a gente repensar o sistema, repensar as políticas que são voltadas para as crianças, para os adolescentes, porque se você for parar para pensar, a maioria de pessoas que trabalham no hospital é o público feminino. A maioria de mulheres que pegam o transporte público é o feminino. As mulheres que têm filho precisam levar para a creche, é que tem filho. Era aí que deu uma interferência aqui. Tá, joia. Então, quando a gente vê o sistema político, é porque é um olhar diferenciado. Eu gosto de dar um exemplo muito simples, que toca em todo mundo. Quando você chega na cidade, ela não tem o mínimo de acalçamento, é você que perde seu salto e perde seu dedo. Né? Então, assim, nada estruturalmente é pensado. Então, quando a gente fala em mulheres na política, é vencer os desafios, é repensar as políticas que são aí colocadas, é rever toda essa estrutura. E é diferente o nosso olhar. É diferente, principalmente quando a mulher ela não é de um padrão social A, né? É uma mulher batalhadora do dia a dia, que ganha seu salário, que enfrenta as suas dificuldades. Ela tem uma visão muito mais real do que é a sociedade. E ter mais mulheres na política é um ato de democracia, é um ato de futuro, é um ato de superação, é um ato de igualdade, é tudo que nós estamos precisando. E daqui 2 anos teremos outra eleição. Então, nós temos um longo caminho aí de saber de fato quem escolher, né? E nos unir, porque é inadmissível que mulheres, principalmente as mulheres negras, venham sofrendo como nós estamos vendo aí na mídia. Mulheres trans sendo atacadas. Então, assim, em qual momento nós teremos partido em nos defender? Né? Então, a gente repensar todo esse sistema. Sim, com certeza. Você disse aí a respeito de a gente ver mais mulheres enfermeiras, mais mulheres professoras, mais mulheres, né, nesses espaços, é porque historicamente foi dado à mulher o papel de cuidado, né? Que a mulher é esse ser que deve cuidar do outro, né? Ela tem essa responsabilidade de cuidar das pessoas. E aí, você tocou num assunto importante, que é a questão da da representatividade, né? Que aí eu sempre costumo dizer, né? Se a gente quer mudança, a gente precisa identificar quem é que vai dialogar melhor com aquilo que a gente acredita. Isso é a representatividade. Né? A gente tem uma pessoa lá que vivencia a nossa realidade, que sabe das nossas lutas e que vai lutar para melhorar a nossa condição de vida, que vai lutar para melhorar a nossa realidade. Né? Eu digo um exemplo claro a respeito, né, da questão das mulheres, né, da creche, né?
Hoje em dia, uma deficiência muito grande aqui na minha região, e acredito que no Brasil inteiro, né, é a ausência de creches, principalmente creches noturnas. Né? Aqui na minha região não tem creche noturna. Essa foi uma das propostas que eu coloquei, né, na minha campanha. E nós não temos. Então, o fato de não ter uma creche noturna, o fato da gente não ter essa estrutura, né, para garantir à mulher o acesso ao mercado de trabalho, o acesso ao estudo, né, e dar uma segunda via para ela, né, de ter onde ela deixar o filho, né, porque muitas vezes, né, eu estudei, quando eu estudei na faculdade, né, tinha muitas mulheres deixaram de estudar porque não tinham com quem deixar os filhos. Outras levavam os filhos. A minha irmã foi uma que levou minha sobrinha para a faculdade durante muito tempo, né? Então, como que nós vamos exigir mudanças de pessoas que não vivenciam a nossa realidade, de pessoas que não nos representam, né? Então, assim, nós mulheres, nós lutamos por nós mesmas, porque nós somos mães, nós somos esposas, nós somos dona de casa, nós somos trabalhadoras, nós somos militantes, né, Kátia, no nosso caso. Então, assim, não tem ninguém por trás para cuidar de tudo pra gente, né? Geralmente, quando a gente vê homens, né, no poder, por exemplo, um engenheiro, um político, né? Ele é só engenheiro, ele é só político, né? Quando você chega num lugar e você tem um filho, as pessoas, uai, com quem que você deixou seu filho? Mas essa pergunta não é feita para o homem, com quem que ele deixou o filho, né? Então, assim, nós não temos papéis iguais, né? Nós não temos um tratamento igual. Nós somos cobradas, eu digo que 5 vezes mais, porque nossa jornada ela não é dupla, nossa jornada ela é muito mais do que dupla, né? É muito mais, é um fardo muito mais pesado que a gente carrega, né? Para a gente desenvolver esses diversos papéis e ainda tentar, né, se encaixar numa sociedade, né? Porque infelizmente a gente vive nesse mundo aí, né? Onde você tem que ser bonita, você tem que estar assim, você tem que estar assado, né? Então, assim, até mesmo para você conseguir um trabalho, eles olham a sua aparência, né? Então, como que a gente vai conseguir mudar essa estrutura se a gente não tem mulheres lá para representar a nossa luta, para dialogar com a nossa realidade, para lutar por políticas públicas voltadas, né, para melhorar a condição de vida das mulheres, né? Na minha campanha eu fui indagada por um sujeito, mas vocês estão querendo mais o quê? Você já tem coisa demais, não precisa de mais nada não. Tá faltando louça para você lavar, não? Aí eu fiquei, gente, meu Deus do céu, como que pode, né? A pessoa, né, ter esse pensamento tão, né, equivocado. Então a gente precisa desconstruir esses padrões, né, desconstruir, né, e mostrar que onde que é o espaço que a mulher tem que ocupar, né? A mulher tem que estar presente em todos os espaços, né? Principalmente onde ela quiser. Né? Onde ela quiser, quer ser dona de casa, tudo bem. Quer ser presidente, sim, tudo bem. Seja o que você quiser, supere os seus horizontes, né? Vamos nos agrupar, vamos nos elevar, porque é isso que é importante. Ser o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser. Então aqui, deixa eu te falar uma coisa, falta 3 minutos. 3 minutos? Pra nossa live terminar. Então vamos encerrar, né? Vamos gente, encerrar. a gente ninguém agradece. Pergunta, não? Pois é. Ninguém quer falar Acho nada. Que não. É só nos então, parabenizou aqui, né? Ó. Gente, obrigada pela participação. Isso é muito importante. Isso também eleva a nossa luta, sabe? Dialogar é necessário. Nós estamos numa luta diária de nos defender, de nos superar, de não ser massacrada, estar nas estatísticas. Então, assim, obrigada pela participação de todos, pelo respeito, né? Principalmente pelo respeito dessa sociedade doente que nós estamos vivendo hoje. E muita luz para vocês que ficaram até agora ao final, né? Vai lá, Lorena. Muito obrigada, gente, pela participação, né? Eu espero que essa live tenha, né, somado na vida de vocês de alguma forma, que nós, né, através desse momento aqui, nós conseguimos, né, chegar no coração de vocês com a nossa mensagem, que é de ocupar os espaços, de nos unirmos, de nos empoderarmos. Nós poderíamos ficar falando aqui até amanhã, mas infelizmente o nosso tempo não deixa, né? E eu tenho certeza que nós vamos estar sempre aqui, né, conversando com vocês, dialogando sobre as questões,
né? E mandem para suas amigas, a gente vai finalizar a live, mas ela vai ficar salva. Mandem para as pessoas que você conhece, né, Valdirene? Você está chegando agora, mas a live vai ficar salva, então você vai poder assistir tranquilamente, tá bom? Uma mulher fantástica, Valdirene. Uma mulher que vem superando as barreiras da vida. E depois, numa próxima, a gente faz uma live com ela lá, se ela quiser. Com certeza. Muito obrigada, viu, Kátia? Foi um prazer estar aqui com você Prazer foi conversando meu. hoje, viu? E Muito teremos sucesso. mais lives, viu? Essa é só a primeira de uma sequência de muita luta que nós estamos fazendo aí. Com Abraço! certeza. Abraço. Tchau, tchau. Tchau!